Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, eu não sei aonde que você está ouvindo essa voz, eu não sei aonde que você está vendo esse belo rosto do Raimundo aqui, mas eu sempre digo essas palavras. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito. É você mesmo. Seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, Letícia, Marcela, Joana. Os nomes que vem na minha cabeça nesse momento. Preste atenção nisso. Provérbios capítulo 23, verso 7. Lembra disso. E diante disso, vamos dar continuidade à nossa mensagem sobre que ainda vou chegar ao final dessa mensagem sobre por que você ainda está solteiro. E eu, com certeza, eu poderia dar diversos exemplos aqui e justificativa e argumento. Ó, Raimundo, eu estou solteiro por causa, ó, é muita destruição nessa sociedade. Os homens e mulheres não querem nenhum compromisso e tem muitos homens destrutivos. E eu fico traumatizada. Como é que eu vou me envolver? Ou Raimundo, como é que eu vou me envolver? Mulheres assim assado. Então existe tanto da parte do homem como da mulher justificativa plausível. Mas lembra que eu falei sobre isso? Essa justificativa plausível não pode te prender, não pode fazer você refém. As justificativas plausíveis não pode levar você à prisão sem grade. Compreende? Não pode. Você tem que soltar essa moleta, sabe? Então é nesse ponto que eu estou mencionando aqui sobre algo oferecer e algo receber. Você vê que muitas pessoas querem só receber e não querem oferecer. E quando elas oferecem sabe o que? Migalhas de afeto, migalhas de atenção, migalhas, sabe? E aí aonde acontece a grande separação, desgastes emocionais, desgaste em todas as áreas de uma pessoa, entende? Então, eu estava falando nos vídeos anteriores que você precisa, eu vou sempre falar isso incansavelmente, que você precisa entender em qual base de estrutura está o seu oferecer. É no que a Bíblia diz de forma, se você seguir o que a Bíblia diz, ela vai te levar a algo muito bom e agradável, perfeito. Mas se você seguir a sua alma de disfuncional, sem filtro, ela vai te dar a mesma coisa que a sociedade terceira te dão. Entende? Ela vai te não. Você tem que olha, é assim, ó. Se ele se ele te traiu, traia da mesma forma, porque você ofereceu isso. Não, você não ofereceu isso. Você, sabe, você ofereceu lealdade para a pessoa, você ofereceu fidelidade para a pessoa, mas a pessoa te ofereceu outra coisa. E aí chega a alma, chega a voz de descer e fala: Não, você tem que fazer do mesmo jeito que ele fez com você. Você tem que fazer do mesmo jeito que ela fez com você. Por mais que seja tão plausível, a alma vai ser: Eu estou no meu direito. Lembra da mensagem que eu falei nos vídeos anteriores? A alma sempre vai dizer: Não, eu estou no meu direito, eu posso pagar também na mesma moeda. Então a grande pergunta aqui, que eu falei lá nos vídeos anteriores, que você vai ouvir, tanto no Spotify quanto no YouTube, é: Qual é a estabilidade que leva a pessoa mais à destruição no estado solteiro ou casado, namorando? É a palpável ou a não palpável? A palpável, como eu falei, é aquela vista, é o catálogo
de um vendedor. A palpável é o catálogo do vendedor, o catálogo de um carro perfeito, magnífico, é o catálogo de uma casa magnífica, daquela mansão maravilhosa, sabe? É o catálogo de aquela viagem maravilhosa. Nossa! Só que como diz a expressão, só quem sabe quem está dentro. Só quem sabe é quem está dentro. Quem está de fora não sabe o que está acontecendo. Onde muitos casamentos, onde muitos relacionamentos amorosos, onde muitos jovens, sabe, estão sendo defraudados, sendo sabotado por si mesmo. Então é importante você entender isso. Que se você caminhar mais pela estabilidade palpável, eu não estou jogando praga, eu não quero jogar, sabe, algo destrutivo. É que é só um ponto de alerta, preste atenção nisso. Se você caminhar disfuncionalmente pela estabilidade palpável, o mar de rosa pode se tornar um esgoto, pode se tornar aquilo que você não queria. Você vai se sentir não realizada ou não realizado, porque você não. Mas se eu escolher ele ou se eu escolher ela, as pessoas em si vão olhar para mim e eu vou ganhar os elogios, eu vou ganhar isso e aquilo. E isso é, lembre-se, mentalidade de adolescente. A adolescente quer mostrar e não quer conservar, entenda? Pegou? A adolescente quer mostrar, quer receber. Ela não, adulto, ele quer conservar. Adulto, homem, segundo o que diz a Bíblia, homens e mulheres querem conservar o relacionamento, quer entrar em algo para gerar algo edificante, entende? Só que, entretanto, lembre-se, há diversas vozes e informações disfuncionais faz a pessoa, nesses três elementos, entre necessidade, curiosidade e o experimentar, ficar contaminada aonde que cega o entendimento. E é nesse ponto que arrebenta com muitos corações, que é a parte da estabilidade não palpável. E quando se menciona estabilidade não palpável, é tudo aquilo, sabe, que além do que a pessoa possa oferecer para você. Vou repetir. Quando se fala estabilidade não palpável, é tudo aquilo que a pessoa não pode oferecer do lado material, sabe? Não como posso dizer em outras palavras aqui, é tudo aquilo que, sabe, que o dinheiro ou o conforto, lembre-se da frase que eu falei, administrar é mais importante de conforto, porque se uma mulher ou um homem não sabe administrar, não governa o seu próprio corpo, entende? Querendo ou não, essa relação pode gerar algo destrutivo. Então, o não palpável, ele entra tanto no aspecto natural quanto espiritual. Vou chegar lá. Vou repetir novamente. O não palpável, a estabilidade não palpável, ela se encontra tanto no natural quanto no espiritual. No seguinte ponto, o espiritual, tanto o homem quanto a mulher, ele precisa ter essas características
ele precisa ter esses elementos de estrutura, no que diz a Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, se você ver diante, o verso de número 22, se eu não me engano, é a estrutura perfeita para um relacionamento, seja no estado solteiro ou casado. Porque lá vai te ensinar a ser responsável por você, sabe? Bate no peito por você mesmo e responsável por terceiro. Vou repetir novamente. A estabilidade não palpável, ela faz você ser responsável por seus atos e responsável por aquela pessoa que você escolheu. Vou explicar novamente sobre isso. Quando eu menciono ser responsável pelo meu ato, vai ter momentos que sentimentos e pensamentos vão querer ultrapassar aqueles dois elementos que já citei aqui, entre honra e admiração. E se eu não tenho domínio próprio, e se eu não tenho temperança, se eu não tenho longanimidade, se eu não tenho paciência, se eu não tenho alegria, se eu não tenho amor, todos os frutos do Espírito, vai surgir, lembre-se que eu falei nos vídeos anteriores, a mentalidade carnal disfuncional de um homem, assim também a mentalidade carnal de uma mulher. Vai agir no biológico, lembre-se, entre o biológico e o fisiológico, eu já falei sobre isso aqui, e vão ficar turbulento, e é onde se gera de um atrito, de um desentendimento para algo destrutivo. Tudo por causa dessas características que tanto o homem quanto a mulher precisa estar baseado no que diz a Bíblia, Gálatas capítulo 5, verso 22. De ter isso. E se você tem essas características, você será responsável por você. Sentimentos, pensamentos. Não vou deixar você se tornar algo destrutivo na minha vida. Não vou me auto-sabotar. Não vou me auto-defraudar. Que se você ouvir a Bíblia é uma coisa. Mas se você ouvir a sua alma, se você ouvir a terceiro, ela vai te levar à autossatisfação. Ela vai te levar à sabotação. Porque alma e sociedade é farinha do mesmo saco. Eu vou repetir sempre isso. Então, note isso. Escreva isso. Eu preciso ter as características de Gálatas, capítulo 5, verso 22. Essa é a estabilidade não palpável no aspecto espiritual. Para que assim eu possa ser responsável por meus atos e por terceiro. Porque aí você fala, mas Raimundo, como assim eu que sou responsável por terceiro? Vou explicar. Segundo o que diz a Bíblia, eu estou falando o que diz a Bíblia, não que eu peguei do Google, não. Segundo o que diz a Bíblia, que quando o homem e a mulher se interessam um para o outro, sabe? Você ainda não são duas carnes, claro, só depois do matrimônio. Aí vamos colocar por parte aqui. Detalhe. Mas você tem que, sabe, tá andando no mesmo caminho. Você namorado, você entende, noivo, ainda não são as duas carnes, não são. Só são depois que cancelar o contrato. Muitas pessoas não vão aceitar isso que eu estou dizendo. Mas como eu sempre digo, não estou aqui para, sabe, fazer aquilo que você quer, entende? Então, você que está no estado de namoro ou de noivado, você já começa desse ponto a ser responsável um por outro.
Se eu viso em um futuro com ele ou um futuro com ela, cara, então a partir de agora vocês têm andar na mesma visão, sabe, de responsabilidade um com o outro. No seguinte ponto, amor, olha, cuidado com o que você está fazendo. Amor, não é por aí, não. Nas decisões, sabe? Aí, quando um é responsável pelo outro, os dois não vão cair em algo destrutivo. Os dois, quando são responsáveis um para o outro, não vão entrar em algo destrutivo, seja das pequenas coisas quanto nas grandes. Só que, entretanto, olha o que acontece. O que acontece é que, por muitos tiverem as bagagens trazidas de cada realidade que tem, que foram, cada pessoa tem, foram criados de forma diferente, muitos, sabe, não tem essa clareza, sabe? Eu sou responsável só por meus atos, ou até mesmo nem pelos atos dele. Você compreende o que eu estou dizendo? Aí se pergunte, por que surgem as diversas traições? Se pergunte, por que surgem as diversas traições? E eu vou falar algo bem interessante aqui, e muitos também não vão aceitar. Eu já falei até falando isso, que quem ama, não é por focalismo, não vou falar, quem ama, muitas pessoas dizem assim, ó, quem ama não trai. Só que amar e desejo são coisas diferentes. A pessoa pode até amar, só que, entretanto, olha o que acontece. Lembra dos fatores que eu falei? Necessidade, curiosidade e o experimentar. Quando eles estão disfuncional, leva a pessoa a caminhar mais para o prazeroso do que o bom senso. Então, se a mulher ou o cara trai, é porque ele focou mais no desejo do que na responsabilidade de compromisso que tem com a sua esposa. Você entende o que eu estou dizendo? Então, para o vídeo que não ficar muito grande, no próximo vídeo eu vou terminar essa mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Abraço!